Vocês já se perguntaram o que faz uma empresa ser mais inovadora do que outra? Eu tenho certeza que sim. Mas vocês ficaram felizes com a resposta, ou com as respostas? Isso nunca me satisfez muito, sempre achei muito vago, né? E isso me mobilizou. Eu fui um pouco atrás disso durante meu doutoramento no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Isso foi em 2015, no auge da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, onde se falava tanto de máquinas, equipamentos, da indústria do futuro, o que seria essa indústria do futuro, né? E aí, para tentar identificar o que são esses fatores que tornam uma empresa mais inovadora do que outra, nós utilizamos um questionário baseado numa maturidade da indústria 4.0, criado pelos alemães, adaptamos aqui para o Brasil. E aplicamos esse questionário em 353 empresas. Eu tinha que convencer a minha banca do doutorado com muita base de dados. Eu tinha que ter insumos para provar, né, que os fatores que eu estava investigando, a hipótese que nós tínhamos na época, era válida. Então, esse questionário da indústria 4.0 foi aplicado a um conjunto grande de empresas de vários portes. E olha que interessante, numa escala de 0 a 5, onde 0, no caso aqui está 1, o gráfico, é o início da jornada rumo à indústria 4.0 e 5 é o limite máximo, ou seja, é o estágio onde a empresa está automatizada, inteligente, né? A gente já falou muito a respeito disso no passado. A indústria brasileira estava ali, no meio do caminho, então a gente não estava tão mal, não estava tão bem. E o que a gente identificou, então, é que já existiam empresas que já tinham chego lá. E tinham empresas que estavam ainda no início dessa jornada. Então, poxa, vamos comparar esses dois mundos? A gente chamou de piores empresas, melhores empresas. Acho que o nome não foi tão bom na época, mas a gente acabou adotando esse label. E a gente fez uma comparação, então, a partir dessa análise quantitativa. Comparamos esses dois mundos. Para comparar esses dois mundos, a primeira pergunta, né, que surgia, a primeira hipótese é assim, poxa, uma grande empresa tem vantagens competitivas, porque ela tem maior capacidade de investimento, ela está à frente, está conectada, é global. Que a gente identificou que não. Existiam 21 grandes e médias empresas que estavam no grupo de piores empresas. Claro, tinham 38 nas melhores. E, no contrário, embaixo, médias e pequenas, micro e pequenas empresas, nós tínhamos 28 entre as piores, mas tinham 8 entre as melhores. Então, poxa, se tem 8 entre as melhores, tem alguma coisa ali que elas estão fazendo que não depende apenas de capacidade de investimento, de porte, né, de conexões. Será? Vamos investigar. Então, a gente foi um pouco mais a fundo nisso. Então, tamanho não é determinante. É importante, claro que é. Mas o que é, então? O que é determinante? E essa pergunta que nos mobilizou. E fomos tentar encontrar respostas não óbvias. Fugir do tradicional. Porque naquela época você falava o seguinte, não, a indústria do futuro é máquina digitalizada, equipamento. Né? A gente falou, não, tem algo atrás disso. E a gente abraçou um conceito que se chama Declaração de Capital Intelectual. Esse conceito se baseia no fato de que empresas de alto valor agregado, empresas inovadoras, têm seu principal capital, o principal ativo são intangíveis. São pessoas, são relações, são processos de negócio, é isso que faz diferença. Então, esses fatores de capital intelectual, muitas vezes, eles estão escondidos. Você não vê. Eles estão debaixo da terra. Então, a gente usou essa analogia aqui, muito interessante, de uma árvore, onde o futuro da árvore, o capital, o intangível da árvore, a gente não vê, não enxerga. Ele está debaixo da terra. Isso é mais da metade, muitas vezes, de uma árvore. O que a gente vê são as folhas e os frutos, mas isso é resultado do passado. Esse trabalho já foi feito, não é novo. Então, quando uma empresa é avaliada no mercado, o evaluation, que a gente tanto fala, eles costumam olhar os frutos, mas a gente tem que estar olhando a raiz. E os fatores de capital intelectual, então, a gente extraiu isso para comparar, então, o que essas empresas mais maduras, mais prontas para a indústria 4.0 estavam fazendo de diferente do que aquelas que estavam no início da jornada. E aí os resultados começaram a ficar mais surpreendentes. E o principal fator é capital humano, é gente. Aí você fala, poxa, Prim, isso não é novidade. Na época era. Na época se falava o seguinte, que a indústria do futuro vai ter 2 pessoas.
um cachorro, para não deixar ninguém atrapalhar as máquinas, ou roubar o que está lá dentro, e um ser humano para alimentar o cachorro. Era o que se falava. Era a realidade. O pessoal, gente, vai ter desemprego em massa, né? E não é. A gente identificou o seguinte, que a indústria do futuro ela é construída principalmente por uma boa liderança. É o fator fundamental. E esse líder não é um líder carismático apenas, não é nesse tom. É um líder que entende a relação de causa e efeito da tecnologia no seu processo produtivo. É o líder que vai no chão de fábrica, que conversa com o seu colaborador, que está ali no dia a dia, para entender as dores. E ele faz essa conexão do passado com o futuro, do potencial do intangível com aquilo que pode ser colhido mais à frente. Ele é o elo fundamental dessa história toda. E como é que ele faz isso? Qual é o principal papel dele? O que a gente identificou que são metaprocessos. Metaprocesso é o processo que revisa os processos da empresa. É o momento que você sai da sua zona de conforto, é uma inquietação com o status quo, com a situação atual. Não estou feliz com a minha empresa. Por mais que eu esteja bem no mercado, por mais que eu esteja bem na eficiência operacional, o líder tem que ser inquieto. Ele tem que sair da sua cadeira, ir no chão de fábrica e perguntar para as pessoas o que dá para melhorar. E junto com elas revisar esses processos de fabricação, de negócio. Cada anel dessa sequoia que está aqui é um metaprocesso que o líder executou. Isso vai dando estrutura para a empresa, para ela poder crescer, na analogia da árvore. Então, o papel do líder é garantir que esse metaprocesso seja executado. E ele tem que ser exemplar nisso. Ele tem que sair da sua zona de conforto, ele tem que ir no chão de fábrica, ele tem que conversar com as pessoas e ele tem que sair de dentro da sua fábrica também. O que acelera esse processo são experimentos. Como eu falei antes, entender a relação de causa e efeito, de pegar um pequeno dispositivo de internet das coisas, um IoT, e aplicar no chão de fábrica. Entender o que é uma máquina conectada, que tipo de dado eu posso extrair. Isso não demanda muito recurso, muito dinheiro. Demanda tempo, demanda atitude. Com esse aprendizado, com experimentos de inovação, você acelera esse ciclo de aprendizado. Você torna a empresa mais inteligente, você está aprendendo. Você pode falhar rápido, troca o experimento. Como é que acelera ainda mais isso? Redes. Você precisa estar inserido nas redes. Aqui em Santa Rita do Sapucaí, 170 empresas de alta densidade tecnológica que se conversam, que trocam ideias. Olha o potencial que tem isso. Elas se conversarem, se conectarem, entender. Cada um faz um experimento diferente, troca, compartilha. Isso faz diferença, isso acelera a rota tecnológica. Isso não depende, gente, de investimento, depende de atitude. E é disso que a gente viu, observou nessas empresas mais evoluídas na prontidão tecnológica indústria 4.0. Só que trabalhar em rede, gente, a gente sabe, não é fácil. A gente trata de interesses diferentes, de competições, mas é fator decisivo para a competitividade. Quem não colaborar vai ficar para trás, vai ficar isolado numa ilha e depois para se reconectar é mais difícil. Então, a gente observou grandes empresas isoladas, felizes com o seu processo produtivo, com o seu processo de autoconhecimento e de geração de valor, ficando para trás. E a gente viu pequenas e microempresas inseridas em rede, colaborando entre si e aprendendo e evoluindo muito rápido. Então, o futuro da indústria, ele não é um cachorro e uma pessoa. Ele é construído por gente que inova e aprende, e de maneira colaborativa, ou seja, em rede. Muito obrigado. Obrigado.